Olá, queridos, tudo bem? Por aqui, Diego Dias, professor de linguagens, parte de língua portuguesa e literatura, olhando para o seu objetivo maior, que é a prova do Enem. Bom, você já deve ter percebido que ao longo aí dos seus estudos, você já deve ter constatado que a prova de linguagens é uma prova bastante cansativa, isso é verdade. Mas é cansativa para aqueles candidatos que não têm o hábito da leitura. Então fica aqui uma grande dica para esse ano de vestibular. Que você aprimore esse hábito na sua vida, que você passe a ler mais para ter um resultado de sucesso. Pensando nisso, eu separei aqui para a gente debater uma questão da prova do Enem que traz um texto literário e, a partir desse texto, tentamos perceber a sua perspectiva de humor para conseguir chegar à opção correta. Fato é que muitas vezes a gente sabe que as questões do Enem tem por detrás ali daquela malícia de banca algum conteúdo a ser abordado. Isso você pode verificar no que o Enem bota no edital e que chama de competências e habilidades. E lá você vai perceber que um dado é extremamente recorrente. É o fato da análise das variações linguísticas. Um entendimento de que hoje no Brasil o nosso laço, a nossa cultura, a nossa pluralidade consegue ser percebida por meio do nosso idioma, pela língua que falamos, e isso vinculado não só a aspectos regionais no Brasil, mas também a aspectos situacionais, ou seja, dependendo do contexto de comunicação que esse falante está inserido. Pensando nisso, separei aqui uma questãozinha para a gente debater da prova de 2016, segunda aplicação, prova azul, questão de número 128. Vamos juntos? Vejamos o que o texto diz pra gente. Texto literário, olha lá para a fonte, de Veríssimo. E ele diz o seguinte: Noites de Bogar. O Xavier chegou com a namorada, mas prudentemente não a levou para a mesa com o grupo. Abanou de longe. Na mesa, as opiniões se dividiam. Pouca vergonha. Deixa o Xavier. Podia ser a filha dele. Aliás, é colega da filha dele. Na sua mesa, o Xavier pegara na mão da moça. Está gostando? Pô, só. Chocante, né? Disse o Xavier. E depois ficou na dúvida. Ainda se dizia chocante? Beberam em silêncio e ele disse: Quer dançar? E ela disse sem pensar: Depois, tio. E ficaram em silêncio. Ela pensando, será que ele ouviu? E ele pensando, faço algum comentário a respeito ou deixo passar? Decidiu deixar passar. Mas, pelo resto da noite, aquele tio ficou em cima da mesa, entre os dois, latejando como um sapo. Ele a levou em casa. Depois voltou, sentou com os amigos. Aí, Xavier, e a namorada? Ele não respondeu. Vejamos o que a questão espera da gente, vinculado sempre ao enunciado. É sempre bom a gente marcar o verbo de comando, uma tentativa de achar uma perspectiva já no enunciado do que a questão quer da gente. Vejamos. A questão diz o seguinte: o efeito de humor no texto é produzido com auxílio da quebra de convenções sociais de uso da língua. Na interação entre o casal de namorados, isso é decorrente. Vamos analisar esse enunciado cautelosamente. A gente tem uma situação linguística, uma situação comunicacional, ou seja, um diálogo entre dois namorados em um restaurante, e a partir desse diálogo, como o próprio enunciado diz, há uma quebra de convenções sociais no uso da língua. E a questão fala justamente do que acontece nesse processo de interação entre o Xavier e a sua namorada. Vejamos as opções. A letra A menciona o seguinte: do registro inadequado para interlocução em contexto romântico. Letra B. Da iniciativa em discutir formalmente a relação amorosa. Letra C. Das avaliações de escolhas lexicais pelos frequentadores do bar. Letra D. Das gírias distorcidas intencionalmente na fala do namorado. Ou letra E, do uso de expressões populares nas investidas amorosas do homem. Vejamos aqui alguns apontamentos para que a gente olhe para essa questão com outros olhos.
É bem verdade que você percebeu comigo ao longo da leitura do texto que essa palavra tio, mencionada 2 vezes no texto, corresponde a essa quebra de expectativa, a essa quebra na interlocução entre 2 namorados. Ora, com tantos vocativos carinhosos e íntimos, não faz sentido uma namorada chamar o namorado ainda que mais velho de tio. Isso pegou muito mal na situação comunicacional, uma vez que tio é um vocativo e você já sabe que vocativo é aquela função sintática que indica um chamamento. E esse tio é um vocativo que a jovem usa para dirigir ao seu namorado. Daí a quebra de expectativa, a quebra do enunciado linguístico a que a questão se refere. Só que, claro, quando Veríssimo escreveu sobre isso, ele tinha um objetivo, ele tinha uma intenção, e isso, claro, é um efeito de humor. Acontece que esse descompasso, ou seja, esse registro inadequado, acaba sendo causado pelo uso dessa seleção vocabular. E cá entre nós um parênteses, seleção vocabular você já sabe que pode aparecer como léxico, sinônimo de vocabulário na língua portuguesa. Então, quando a gente volta para essa questão, numa tentativa de analisar as opções para mirar na opção correta, vamos analisar cautelosamente cada uma delas. A letra A, novamente, fala em um registro inadequado. E esse registro inadequado faz sentido justamente por essa perspectiva do vocativo tio não fazer sentido numa relação amorosa, para justamente a interlocução em contexto romântico. De fato, contexto romântico, uma situação de um jantar entre 2 namorados. Essa letra A já aparece aqui pra gente como uma opção muito boa, que tenta sistematizar o conteúdo do texto com a proposta do enunciado. Mas, claro, a gente não pode ser ingênuo, não é verdade? A gente precisa analisar as outras opções para aí sim constatar que a letra A vai ser a nossa opção correta. Vejamos. A letra B fala em uma iniciativa em discutir formalmente a relação amorosa. Não há uma discussão. Inclusive, lá no próprio texto, há uma menção de que faz-se um silêncio entre esse casal de namorados. E justamente é esse silêncio que promove, mais uma vez, o recurso estilístico do próprio humor. Então, essa letra B está fora, já que não há essa discussão formal justamente da relação amorosa. Letra C. Das avaliações de escolhas, olha aí a palavrinha que aparece para vocês. Escolhas lexicais, que a gente já combinou. Escolhas lexicais é a mesma coisa que escolhas de vocabulário. Anota isso para você não esquecer. Mas fala aí dos frequentadores do bar. Claro que não há uma avaliação das escolhas lexicais, e sim da conduta do Xavier namorar alguém muito mais nova do que ele. Então essa letra C está fora. Letra D. Gírias distorcidas intencionalmente na fala do namorado? Isso não acontece, muito pelo contrário. O próprio namorado tem um linguajar, tem uma seleção vocabular até mesmo ultrapassada, e isso também é verificado no texto. E a letra E fala do uso de expressões populares nas investidas amorosas do homem. Mais uma vez, ele não está apelando para um linguajar popular. Muito pelo contrário, ele é extremamente tradicional, até mesmo na sua proposta linguística, e ele tenta romper, por meio de uma reflexão, justamente essa proposta do seu efeito vocabular, mas que, de fato, ele não faz uso de expressões populares, o que deixa aí evidenciado que, de fato, a letra A é o nosso gabarito para essa questão. Questão muito vista, muito percebida na sua prova, que a partir de um texto tem-se um efeito estilístico, nesse caso um efeito de humor, dentro de uma proposta do conhecimento da variação da língua portuguesa, em que a variação afetiva tem aí como uma inadequação o uso do vocativo tio, justamente para se referir a uma relação amorosa, dando esse descompasso, esse registro inadequado para a interlocução, para o contexto de conversa entre 2 namorados. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, desejando a você uma excelente rotina de estudos e um beijo grande. Tchau, tchau!